Olá pessoal, tudo bem? Eu venho aqui nesse vídeo comentar com vocês a respeito do que eu tenho lido e visto, né, nos grupos. Eu interajo já há algum tempo, deve ser uma média de uns 15 grupos. Confesso que a maioria absoluta é só para postar o trabalho que a gente vem desenvolvendo aqui no canal. Existem ali pelo menos uns 2 ou 3 eu interajo atualmente de vez em quando. E incluindo aqui o nosso, diga-se de passagem, eu posso até ser suspeito em falar nisso, tá? Mas eu não posso deixar passar em branco. O grupo Programa Aliança Galáctica do Telegram, na minha opinião, é o grupo mais avançado a nível de comentários dos assuntos que são debatidos ali, né, por mais que sejam por poucas pessoas em relação à quantidade de inscritos no grupo, porém, os assuntos ali são de alto nível, são assuntos que fogem completamente dos usuais que circulam na internet, mesmo aqueles que se consideram assuntos fora da caixa. Tá? Eu pouco leio, para não dizer, não leio nada nos grupos a respeito das estruturas que deram origem ao que nós entendemos como matéria, onde nós estamos inseridos, né, atualmente. A grande maioria trata de assuntos basicamente terra a terra, só se preocupando, obviamente, com a matriz de controle. E a gente vem fazendo até um esforço de desprogramar esse condicionamento lá no grupo, tentando focar ou deixar como parâmetro tudo aquilo que envolve, por mais que a gente ainda não sinta dentro do nosso interior esse tipo de energia, mas tratando das questões que envolvem todo o jogo a nível imaterial. Tudo que nós entendemos como fonte, como supramônada, como mônada, até a estrutura de alma, tentando criar ali um entendimento e uma percepção que faça com que o que nós vivemos na matéria tenha um sentido maior do que particularmente sobreviver aqui dentro da matéria, da materialidade, que é basicamente o que se comenta, o que se tenta colocar dentro de todos os grupos, que é como você sobreviver, tá, de forma mais equilibrada dentro da materialidade, principalmente da Terra. Porém, nós lá no grupo, e eu tenho tentado colocar isso nos vídeos do canal há mais de um ano, nós estamos colocando, tá, o que é, na verdade, a realidade da criação dentro de um aspecto, de um universo completamente diferente de tudo que nós entendemos aqui na matéria. Então esse é o foco, tá, do meu trabalho, do trabalho do grupo, no qual nós estamos ali interagindo, e isso é importantíssimo, porque a gente começa a conhecer como esses assuntos repercutem e como é que as pessoas percebem e transmitem o que elas conseguem entender sobre todo esse assunto que envolve a imaterialidade. É algo muito legal, assim, fantástico de ler e deixar com que as pessoas se expressem, tá? É algo muito importante, porque como nós viemos colocando já há algum tempo dentro desse nosso trabalho, cada raça, tá? E estou falando de raças que foram criadas aqui para o universo material por conta da programação e da estrutura de genoma no qual essas raças foram criadas, para a qual, né, essas raças foram criadas a título de experiência, todas acabam tendo uma percepção diferente do que nós podemos chamar de divindade ou da fonte. Tá? É uma característica da programação de genoma dessas raças.
tá? Não é algo que simplesmente você adquire com a vida. A vida dessas estruturas biológicas, elas se baseiam naquilo com que elas vieram programadas para vivenciar na experiência. É algo, às vezes, um pouco difícil da gente entender e muitas das vezes da gente aceitar que, de uma forma ou de outra, nós fomos programados para vivenciar um aspecto da criação dentro de parâmetros. Por isso que muita gente coloca que o livre-arbítrio ele não existe na verdade, como nós entendemos. Tá? Ele não só existe a nível físico, mas também ele é algo muito limitado a nível imaterial, no que concerne para mônadas, estruturas eu sou e tudo que vem ali até o setor da alma. Tá? Como nós entendemos, a gente tem uma tendência, quando trata desses assuntos, até porque não se faz um exercício profundo de percepção com as informações, a gente tende sempre a personificar uma estrutura imaterial, por mais que a gente diga, comente, que nessas estruturas não existe forma física, são estruturas energéticas, a gente, por uma questão de parâmetros, a gente sempre tende a tentar personificar, seja através de uma forma, seja dando nomes, seja estabelecendo características de certo e errado, de bem e mal, e isso acaba criando uma grande dificuldade de uma expansão de consciência nesse sentido. Então isso é um trabalho, tá, que ele requer estudo. E isso é algo que eu já venho batendo nessa tecla com as pessoas, que não é o suficiente ouvir vídeos, assistir vídeos, tá? Fazer somente comentários. Há necessidade de estudo. Tá? Há anos atrás, eu não sei como é que se está agora, porque o nosso ensino, pelo que eu ando vendo a nível de comportamento, das faixas etárias até 30 e 35 anos, ele é bem questionável, tá? A qualidade desses ensinos, principalmente no que tange ao desenvolvimento cognitivo do ser humano. É uma decadência sem tamanho. Tá? A gente que começou a ingressar numa faculdade nos anos 80, que também já sofria umas deturpações, mas no momento atual é algo assim assustador. Então, na nossa época, na minha época, a gente costumava ter que estudar mesmo, ler livros, fazer pesquisa. Hoje as pessoas parecem que se contentam a assistir vídeos e acham que sabem muito, porque assistiram centenas de vídeos de um único assunto. Por engano, gente, por engano, porque a leitura, tá, um livro, ele a nível cognitivo, a nível perceptível, é algo sem igual até o momento, porque você consegue ir e voltar dentro de um determinado assunto e consegue refletir perante isso. Eu acho que ler um livro e assistir um vídeo seria um complemento. Eu também não consigo entender pessoas que se colocam a fazer perguntas ou até vir com uma certa certeza de achismo perante algo na qual ela pouco se aventurou a nível de informação. Então essas questões eu vejo muito também nos grupos, pessoas que, digamos assim, querem fazer cálculos de nível universitário, mas mal cursaram o segundo grau. É como se colocassem sempre a carroça na frente dos bois. E é muito curioso esse comportamento das pessoas, porque você percebe que é como se, vamos supor, eu, por exemplo, nunca poderia conversar eu posso, todo mundo pode, mas debater algum assunto
de astronomia, por exemplo, com um astrônomo. Não tem o mínimo cabedal para isso. Então, obviamente, né, as minhas perguntas seriam mais para tirar dúvidas básicas. Se eu não sei a respeito de um funcionamento de um planeta, o que interessa eu querer falar ou dar minha opinião sobre uma nebulosa, por exemplo, do que é constituída? E eu vejo muita gente perguntando o que é uma mônada, dando opinião de uma mônada, e não tem o mínimo conhecimento do que é uma estrutura desse tipo, né? Querendo falar a respeito do comportamento de filhos paradisíacos, sem não ter a mínima noção do que é isso, simplesmente atribuindo características humanas a estruturas que nem corpo físico tem. Por si só, o fato de não ter um corpo físico já cria uma certa disruptura a nível mental nosso. Como então pessoas conseguem chegar a esse nível de colocação de ideias, de informações? Então, pessoal, para se entender o que acontece ao nosso redor, na matéria como nós entendemos, é estritamente necessário entender o que acontece, ou pelo menos ter uma ideia básica do que é o universo que nós chamamos de material. Porque, afinal de contas, é lá onde nasceu todo o projeto que deu origem aonde nós nos encontramos. Inclusive, a nossa origem vem de lá. Fica hoje difícil de simplesmente negligenciar esse tipo de informação. Vocês percebam o quanto nós ficamos, por quanto tempo nós ficamos gravitando ou correndo atrás do próprio rabo, somente tendo notícias de algo que só se refere ao universo material e mesmo assim ao que nós entendemos como matéria, porque ainda por uma questão de estudo ou falta de informação, muitas pessoas confundem as dimensões da matéria como o mundo espiritual. Então, a falta de estudo e de interesse também das pessoas, porque hoje não faltam materiais, faltam interesse realmente das pessoas em procurarem saber sobre aquilo que elas querem comentar. E, por incrível que pareça, assistir um vídeo simplesmente não dá a essas pessoas um diploma, né, de entendimento sobre um assunto dessa complexidade. Se você não consegue isso nem, né, naquilo que vocês possam achar de mais fácil em se adquirir de conhecimento na matéria, quantos anos às vezes se perde? Então as pessoas estão cada vez mais na superficialidade das informações, achando que isso basta para entender todo o processo. E mais tarde você começa a notar, a gente nota nos comentários, o quão perdidas essas pessoas ainda continuam, né? Então, lá no canal, principalmente, junto ao pessoal de membros, nós tivemos o cuidado até de colocar esses assuntos em playlists, seguindo todo um roteiro, de forma a facilitar com que as pessoas elas adquiram uma base, pelo menos, para discutir a respeito do que é uma fonte, o que é uma estrutura de supramônada, de mônada, de eu sou, falando de cada uma, em cada estrutura dessa, para que essa pessoa consiga tentar desprogramar todo um conceito religioso que ela adquiriu aqui no planeta, ou nas várias existências, até fora daqui, no que concerne essas estruturas. Isso
entendeu? Facilita depois, mais tarde, você falar a respeito, tá, das guerras e conflitos pelo poder, mas por que isso aqui no nosso universo material? O que seriam jogadores? O que seriam filhos paradisíacos? O que é isso de subdivisões da criação? Como pode, né, uma estrutura da criação não dar direito a uma alma de retornar à fonte? Se você não sabe a respeito disso, fica difícil uma pessoa dizer ou questionar, por exemplo, um filho paradisíaco no naipe do Anho-Otaki, né, como praticamente um filho paradisíaco sem noção do que faz. Né? Então, é simplesmente um comentário de uma criança que começa ou pega, né, um assunto fora do contexto e já acha que tem cabedal suficiente para discutir sobre aquilo. Né? Então, os grupos, eles recebem, às vezes, uma espécie de aperitivo sobre esse tema, talvez para fazer com que as pessoas fiquem ali presas à espera de um complemento maior sobre aquilo que acaba nunca vindo, ou porque os responsáveis pelo canal não têm conhecimento sobre esses assuntos para passar. Então essa é uma diferença que eu posso chamar, que eu posso dizer que é gritante, tá? Gritante entre os grupos que eu conheço, para o grupo na qual o canal está inserido, né? Que é o grupo Programa Aliança Galáctica no Telegram. A diferença a nível já de informação, de comentários, é algo assim, estratosférico, se a gente for comentar a respeito disso. Muitas das vezes, os assuntos e a forma que a gente tenta colocar esses assuntos no grupo, a gente às vezes fica até sem saber o que perguntar, por conta da novidade de percepção ser tão disruptiva. Quando você recebe uma informação tão fora da caixa e você não sabe nem o que perguntar a respeito daquilo naquele momento. Tá? A pergunta, ela precisa ser digerida para depois ser colocada, né, ali numa questão. Então é mais ou menos esse nível. Mesmo assim, tá, as pessoas começam a desenvolver uma forma diferenciada de ver essas coisas. O que quero dizer com isso? Tá? É um grande passo para que a própria vida que nós levamos aqui, que nós desenvolvemos aqui no momento, né, no planeta Terra, ela comece a sofrer uma modificação em função das informações que você recebe, de onde você veio. Muitas das vezes nós não temos essa informação direta por uma questão de desconexão, como muitos já sabem, por conta da barreira de frequência, da quarentena e da distância dimensional que nós estamos da emissão da fonte, mas as informações, seja por vídeo, seja por leitura, as informações de qualidade, as informações bem fundamentadas, mesmo que ainda não seja a verdade absoluta, mas ela te direciona para um local e cabe a cada um, por esforço próprio, chegar o mais longe possível daquela fonte inicial, ou o mais perto possível da fonte final. Depende de que ponto de vista você vê as coisas. Mas é um caminho, é uma maneira de você se reconectar. Porque para muitas pessoas, tá, se conectar
num planeta da densidade do que a Terra se encontra, é muito complicado, gente. E a gente tem que ter em conta que muito daquilo que a gente acha que é uma comunicação, que é um estado de ser, possa ser também um holograma, uma memória plantada. Porque se nós estamos numa prisão, nós temos que tomar cuidado com relação a isso. Tá? Então, não que a gente possa afirmar que tudo é falso, mas também não pode chegar e ir de peito aberto achando, tá, que toda a informação ela não sofreu ou teve uma espécie de contaminação. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso. E quando a gente começa a estudar essas estruturas, tá, que fogem da questão da matéria, as informações que nos chegam começam a nos fazer olhar isso com maior critério. A gente já não fica mais com aquela sensação de ingenuidade perante algo que até há momentos ou anos atrás tinha uma imensidão tão grande em relação ao que nós conhecíamos, que a gente tinha até um quê de impossível de se tentar entender isso. Coisa que hoje, pelo menos lá no canal, já não é tão difícil assim. As pessoas começam a ter um vislumbre, né, desse universo que até pouco tempo era algo oculto aqui para todos nós. Então, esse vídeo, eu tive a necessidade até de colocar essas questões dessa forma, porque eu tinha que mostrar para vocês, pelo menos a minha forma de perceber, como é que tudo isso, todo esse nosso trabalho, ele vem se desenrolando e, lógico, a gente acaba tendo que medir isso através de comparações. Tá? Então não tem como ser diferente disso. A gente sempre faz uma comparação. A comparação aqui não é com o intuito de crítica ou de denegrir nenhum grupo, mas principalmente para expor a diferença cognitiva, tá, do nosso grupo no Telegram em relação aos grupos que eu conheço também na mesma plataforma. Tá? Como eu já falei, estou sendo até repetitivo, é uma expansão impressionante de entendimento de tudo isso. Eu só espero que toda essa informação a gente consiga realmente trazer para a nossa realidade física e tentar reequilibrar todo esse emaranhado de situações em que nós estamos aqui inseridos e tentar melhorar o máximo possível o nosso entendimento para, no momento oportuno, pular fora do jogo, sem desespero, sem revolta, tentando entender o nosso papel aqui, que não foi um papel de quem caiu aqui de paraquedas por acaso. Pode ser até que determinadas situações não estivessem dentro de um contexto, e a gente também não sabe disso. A gente não sabe nem do nosso histórico como humano na Terra, quanto mais fora daqui, para que a gente possa realmente fazer algum julgamento com relação ao que vem ocorrendo a respeito da criação. Mas já dá o norte, e isso é importante. Isso é importante porque a tendência é acalmar os nervos, né? Desacelerar o coração e entender que você tem que jogar da melhor maneira possível dentro das suas qualidades, dentro das suas possibilidades, esse jogo. E não vai ser com revolta, tá? Com vontade de que caia um meteoro, um cometa aqui, que passe Nibiru e destrua tudo. Porque
a coisa sendo feita dessa forma, vai ser exatamente a forma que vem aprisionando almas, tá, nas estruturas de Sexastron, desde que o universo é universo. Esse modelo foi sempre utilizado, tá, pelas raças que têm na sua estrutura de genoma a questão do imperialismo, da dominação, tá? É o modus operandi que eles vêm praticando desde sempre. Então, se a gente não mudar dentro de nós mesmos essa percepção induzida, a gente vai acabar novamente sendo vítimas, né, dessas raças, dessas estruturas, que muitas são estruturas energéticas também, tá, que tem isso como parâmetro. Então a gente tem que trazer essas informações para a nossa realidade, para a nossa vida diária. Quando você acordar, é você ter essas informações já inseridas, de modo a que você se comporte e veja a vida de forma diferente. Nós já estamos aqui. Então, não tem como remediar isso. Então, eu acredito que nós temos que transformar, dentro do possível, o que nos resta de vida na melhor forma possível. Agora, isso é uma questão de cada um tem um pepino diferente para resolver. E por isso que o caminho é individual, né? Simplesmente por conta disso. Então esse é o recado que eu queria passar, que eu quero passar nesse vídeo. Eu até estou hoje me expressando de uma maneira até bem informal, tá? Sem nenhum tipo de acompanhamento de tópicos, nem nada, não tem nem folha de papel aqui. Simplesmente eu estou colocando para fora um sentimento que me veio durante essa última semana, em que eu estive até fora aqui do meu domicílio, e deu assim para acompanhar de uma maneira meio que sem muita pretensão o que estava rolando nos grupos, mas principalmente o grupo do programa Aliança Galáctica, tá? Que está de parabéns, todo o grupo, tá ok? Um grande abraço aí para vocês.